bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração e de Cruz de Malta para Cruz de Malta, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, notícias importantes. A partir desse momento, daremos ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco. E hoje a gente veio aqui não é só para falar das negociações que estão em curso, não. Algumas aí, inclusive, avançaram. A gente veio também para poder falar aí de jogador das categorias de base do Vasco, assinando o seu primeiro contrato como profissional, e vamos falar também sobre a situação aí envolvendo o Andrei. Vocês sabiam que o Andrei pode permanecer no Vasco até maio? Vamos explicar aqui toda a situação. Bom, peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever. Deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal. Se você não gosta do Laureano, diga aí o porquê que você não gosta do Laureano nos comentários. Paz de Deus esteja conosco e vamos para o nosso vídeo. Situação aqui da base do Vasco, né? Hoje a gente tomou conhecimento aí que o Vasco renovou o vínculo aí do Ryan. Ryan assinou o seu primeiro contrato aí como profissional do Vasco, atacante de 16 anos, cria da Colina, chegou aqui com 6 anos de idade, né? E o vínculo do Ryan com o Vasco da Gama vai até dezembro de 2025. Que bacana, hein? Sorte aí pro Ryan. Olha só, galera, a situação do Andrei Santos, hein? Informação que vem lá do Vene Casagrande, né? O seguinte, Vasco da Gama e Chelsea, né, vão se reunir na próxima quarta-feira para sacramentar a transferência do atleta. No entanto, o jogador pode permanecer aqui na Colina até o mês de maio. Isso mesmo. Por quê? O Andrei vai para a Inglaterra, vai realizar exames médicos, só que para tirar o visto há um tempo, né? O visto de trabalho. Há aquela parte burocrática, então o Andrei pode ficar por conta do visto de trabalho até maio aqui no Vasco da Gama. E a gente tomou conhecimento nessa matéria aí do Vene Casagrande é que o Vasco sacramentou a negociação por 12 milhões e meio, né? Só que o Vasco é dono de 70%. E segundo o Vene Casagrande, o Vasco só ficou com 8 milhões e 700 mil euros nessa situação. Eu vou apurar isso, porque se o Vasco vendeu, se o Vasco ficou só com 8 milhões e 700 mil, é uma vergonha. Isto segundo o Vene Casagrande, certo? Bom, o seguinte, vamos falar aqui sobre a situação de reforços. Deixa a sua opinião aí sobre a situação do Andrei. Sobre a situação de reforços aí, sacramentados, 4 jogadores já são do Vascão. Pedro Raul, perfeito, que vai ser o maior goleador do Brasil em 2023. Aureliano, chegando aí para poder ajudar o Pedro Raul lá no ataque. O Pelé, né? Nosso Léo Pelé. E também o De Luca. Então tem 4 acertados. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, tá? A situação do Piton está muito próximo, e por isso que eu estou falando aqui do Piton, que já é jogador do Vasco, tá? É o seguinte, o mercado lá de São Paulo está olhando o Vasco com outros olhos, tá? Porque o Vasco aí fez um investimento pesado no Léo Pelé, e o seguinte, as pessoas estão olhando o Vasco por outro ângulo, porque essa negociação aí do Piton, o Vasco está pagando 16 milhões de reais
por 60% apenas dos valores econômicos do atleta. Então, o Vasco não está de brincadeira. Olha só, a gente foi atrás da situação do goleiro Thiago Rodrigues, hein? E o Thiago Rodrigues deve permanecer mesmo no Vasco da Gama, certo? Surgiram algumas propostas aí para o Thiago Rodrigues, mas foram propostas que não agradou, então ele vai exercer aí a situação da cláusula automática aí no contrato dele. Situação do goleiro Ivan aí, o Vasco da Gama muito próximo aí de oficializar o anúncio aí, só está faltando aí as tratativas de tempo de contrato, certo? Entre Vasco da Gama e Corinthians, tudo ok. O goleiro mantém a forma física numa academia particular lá em São Paulo, certo? E vai ser o camisa 1 do Vasco da Gama. Informação hoje do Carlos Cereto, do Sport TV, tudo sacramentado aí. Bom, meus amigos, situação do lateral Igor Silva, tá? O Vasco está aguardando aí o martelo batido do Lorient, porque o Vasco mandou uma proposta ali na casa de 2.800.000 euros pelo jogador. Uma proposta que está dentro do mercado, embora o Lorient tenha pedido aí 4 milhões de euros pelo atleta. Segundo o Transfer Market, ele vale 2 milhões. Então o Vasco está em compasso de espera aí, porque após a negativa lá da Leila com o Gabriel Menino, o Vasco ofereceu 27 milhões. O Igor Silva se tornou o primeiro jogador aí como opção para a lateral direita do Vasco. E é uma posição aí muito complicada. O Vasco também está aguardando aí o Cerro Porteño dá a sua predileção aí com relação à proposta do jogador Alex Duarte. O pai do Alex Duarte aí elogiou muito o Vasco da Gama e falou aí que vê com muito bons olhos a vinda do jogador para o Cruz Maltino, né? Um zagueiro aí que é uma promessa lá do futebol paraguaio. A situação também envolvendo Manuel Campasso aí, muito próximo aí de acontecer aí, certo? E, ó, o Vasco tá ganhando cara, parceiro. Tá ganhando cara. Você imagina aí, ó, o time do Vasco ali na defesa, Ivan, do lado direito ali, o Igor Silva, do lado esquerdo, o Piton, o Léo Pelé e o Alex Duarte. O Campasso ficaria ainda no banco ainda. Tô gostando de ver aí, a zaga já tá sendo formada. Bom, a situação do meio-campo hoje deu o que falar, hein, cara? Porque Rodrigo Caetano jurou de pé junto que o Vasco não fez proposta nenhuma consulta pelo Galo, pelo Jair ao Galo, perfeito? Surgiram informações aí, tá? Que o São Paulo fez uma proposta tentando colocar o Patrick aí nessa negociação, mas que o Atlético, para liberar o jogador, 20 milhões aí de reais que está pedindo no Jair. Acho que vale, hein? Acho que vale. O seguinte, vamos falar aqui ainda sobre o Atlético, porque o Vasco fez uma consulta aí pelo jogador Eduardo Vargas, atacante do Atlético, para poder saber aí quanto que o jogador ganha aí, se teria a intenção aí dele vir aqui para São Januário, certo? Jogador que é muito bom, esse atleta aí. Bom, vamos continuar aqui para a gente poder falar do restante das negociações aqui envolvendo o Vasco da Gama. Por quê? Hoje a gente teve uma situação diferente com relação a Diego Valois. Situação do Diego Valois, presidente lá do Talheres, né? Ficou chateado, o Andrés Fassi falou que o Vasco desrespeitou a equipe do Talheres. Eu acho que esse presidente aí, o Andrés Fassi, tem que ir à merda. O Vasco acabou de fazer uma proposta de 6 milhões de dólares. São 31 milhões de reais pelo atleta. Eu duvido que outro clube aqui no Brasil pague esse dinheiro. Duvido que alguém chegue lá e pague. Isto porque existem outros jogadores também no mercado. O rapaz é bom de bola,
bom de bola. Agora o cara falar que esse valor não chega nem à metade do que ele quer, tchau, tchau. O Vasco foi até onde pôde. Olha para o mercado aqui, tem jogadores aqui interessantes, como é o caso do Patrick, que está dando molinho. Com esse dinheiro você traz mais 2 jogadores aí, certo? E ele ainda criticou a contratação do Aureliano, que ele falou que é um jogador que está começando agora, e que se o Vasco pagou 4 milhões e meio ao Vélez pelo Aureliano, poderia pagar mais pelo Valote, né? Eu não iria à frente mais com essa negociação. Franco Fagundes está esquentando a situação dele aqui no Vasco da Gama. Um jogador aí também muito bom, atacante, lembrando que não existe número para contratações de estrangeiros, o Vasco só pode colocar 5, certo? Numa partida aí. Mas o Vasco pode contratar aí quantos quiser. E para finalizar aqui a situação do camisa 10, ex-camisa 10 aí do River Plate, porque o jogador foi oferecido realmente ao Vasco da Gama e o Vasco vai fazer uma proposta aí por Juan Quinteiro do River Plate. Então, essas foram as notícias aí do Vasco da Gama. 4 negócios aí que já estão fechados e mais 3 aí muito bem encaminhado, conforme a gente falou. O Vasco vai ter um time aí muito interessante esse ano. Aguardem. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!